Olá, queridos! Bom dia, Guaratuba! Bom dia, Paraná! Bom dia, Brasil! Bom dia nesse sábado especial que Deus preparou para todos nós. É muito bom estar aqui pela emissora local, pela Alternativa FM de Guaratuba. O nosso abraço, o nosso carinho a você que nos acompanha de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da manhã. Estamos aqui trazendo uma palavra de fé, nossas pérolas de sabedoria. E hoje, sabadão, encerrando aqui mais uma semana. E eu quero convidar você. Você está me ouvindo aqui em Guaratuba, provavelmente você mora aqui, outros estão de férias. O importante é que você está conectado com a gente. E lembrando que esse programa também nós colocamos no nosso canal no YouTube. Então, quando você perder uma reflexão aqui pelo rádio, se inscreva no nosso canal youtube.com/Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No YouTube. E lá você tem várias reflexões, várias palavras de fé para abençoar você. E eu quero convidar, amanhã é domingo, ok? Amanhã é domingo, dia 28, é isso mesmo? Olha, se você está me ouvindo em Curitiba ou na região, ou você está em Guaratuba e hoje ainda você já vai embora, olha, amanhã domingo, 9h30 da manhã, a pastora Eva, que é a minha esposa, ela também é terapeuta, ela vai ministrar uma ministração especial para as mulheres, mas vai ser em Curitiba, neste domingo, 28 de janeiro, às 9h30 da manhã. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada franca, lembrando que todos os domingos, às 9h30, estamos naquele endereço, no hotel, ministrando a palavra no presencial, mas nesse 28 de janeiro vai ser uma palestra ali para as mulheres e todas são bem-vindas, tá certo? Muito bem, gente, então um abração para todo mundo aí que está ligadinho com a gente. Aproveita bem esse sábado, certamente vai ser um sábado maravilhoso e já desejo a todos um excelente final de semana. Gente, é o seguinte, hein? Se você tem Instagram, segue o Ministério Agindo Deus, Agindo Deus. Quem impedirá no Instagram? Se você não seguir no Instagram, você acompanha o nosso ministério aqui em Curitiba e também nossas lives que eu tenho realizado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, pelo Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Então, clica lá, se inscreve lá no nosso canal no YouTube ou segue a gente no Instagram, minha gente. É isso aí. Gente, é o seguinte, hein? Se você está me conhecendo agora, eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sábado, aqui pela rádio local de Guaratuba. Estamos aqui sempre com vocês de manhãzinha, hein? 8 da manhã, indo para o trabalho, levantando, já sintoniza aí, são 15 minutinhos, passa rapidinho, mas vale a pena ouvir a palavra do dia e a oração por todos vocês. No final, eu vou orar hoje, nesse sabadão, para todos vocês, mas antes eu quero fazer aqui uma conclusão, vamos assim dizer, que quem me acompanhou a semana toda, eu trouxe aqui cada dia um ensinamento, eu falei sobre rejeição. Todos nós já fomos, ou um dia alguém será rejeitado. A rejeição faz parte de um processo até de crescimento. A gente ser rejeitado por alguém, rejeitado por um sistema, ou seja, rejeição. E hoje, nessa conclusão de semana, eu quero falar aqui algumas rejeições que Davi, que se tornou o grande rei de Israel, que foi rei durante 40 anos, então ele teve muitas batalhas, muitos desafios, e foi um grande rei, um homem abençoado por Deus, mas que sofreu muitas rejeições. Então, com isso aqui, eu quero te ensinar a entender. Se você tem se sentido rejeitado por alguém, Deus muitas vezes até permite algumas coisas, porque Ele quer lapidar a minha vida e a sua vida, para que você cresça, desenvolva e amadureça na fé. E não seja um bebezinho espiritual, né? Mas seja realmente um adulto espiritual que consiga, vamos assim dizer, andar de fé em fé, de glória em glória, de cabeça erguida aí e vencendo esses desafios também da rejeição. E é interessante que poucos homens sofreram rejeição como Davi.
Considerando que Deus gostava tanto de Davi, é interessante notar quantas pessoas eram incomodadas por ele. Vou mencionar aqui algumas rejeições que Davi sofreu. Olha que interessante. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir um de seus filhos a rei de Israel, Jessé chamou todos os seus filhos para uma reunião, exceto seu filho mais novo, Davi. Jessé nem ao menos considerou Davi como um candidato em potencial. Davi foi ungido por Deus de qualquer maneira, embora fosse esperto o suficiente para sentir a rejeição de seu pai. Quando Davi foi enviado por seu pai para ver como seus irmãos estavam no campo de batalha, Davi foi ferido de rejeição pelos seus irmãos. Eliabe ainda estava com ciúmes, porque Davi era o ungido de Deus. Então, quando Davi chegou para visitá-los, disseram-no que, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A cargo de quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste apenas para ver a peleja. 1 Samuel 17, 28. Ou seja, amados, aquelas palavras foram fortes, ferroadas de rejeição. E depois veio mais. Seu sogro, o rei Saul, tentou matá-lo repetidamente. Eu chamo isso de rejeição. Sua esposa, chamada Mical, o menosprezou em seu coração, enquanto ele dançava perante o Senhor. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse-lhe: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. 2 Samuel 6,20. Ele foi rejeitado até pela sua esposa. Depois de seus próprios filhos, aos que ele amava profundamente, Absalão e Adonias, tentaram em diferentes ocasiões destronar o pai, matá-lo e tomar o seu trono. Uma ferroada de rejeição não poderia ser mais pessoal e aguda do que esta. Como Davi processou toda essa rejeição? As evidências indicam que, em meio a estas e outras rejeições, Davi continuamente se retirava para o lugar secreto e renovava sua esperança e confiança no Senhor. Ele foi capaz de manter sua perspectiva em todas as rejeições de homens, porque estava recebendo dentro de si a impetuosa aceitação do seu Deus. Posso imaginar Davi dizendo: eu posso enfrentar toda essa rejeição quando tenho a terna aceitação de Deus. Então, meu querido e minha querida ouvinte, preste atenção que eu estou dando um exemplo de um homem de Deus, que teve várias rejeições. Então, você e eu não somos diferentes. Em contextos diferentes, mas temos também essa possibilidade de termos rejeições em alguma área. Mas lembre-se, Deus é por nós. Eu gosto demais de Romanos 8,31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Muito bem. Embora Davi tenha sido rejeitado por muitas pessoas, a personalidade mais importante de sua vida, que ilustrou os efeitos traumatizantes da rejeição, foi Absalão. Absalão resume a rejeição que vem contra os ungidos de Deus.
Preste atenção nisso aqui para a gente orar. Sempre que há um Davi, há um espírito de Absalão. Isso acompanha o território. Deus usa a rejeição de Absalão para manter seus Davis quebrantados e contritos. Todos nós temos o potencial para sermos um Absalão. E todos nós temos o potencial para sermos um Davi. Absalão se sentiu rejeitado por seu pai Davi. Então se vingou, procurando usurpar a esfera de autoridade de seu pai. Davi se sentiu rejeitado por Absalão, mas permitiu que aquela rejeição o mantivesse sereno e clamando a Deus. Porque ele respondeu apropriadamente, foi a rejeição que temperou a alma de Davi e o protegeu de uma liderança tirana. Um passo adiante, ou um passo importante em direção à liberdade na alma, é quando conseguimos ver Deus como o autor das rejeições da vida e não os homens. Embora os homens estejam distribuindo a rejeição, Deus está, na verdade, permitindo em seu plano soberano para um propósito divino. A rejeição está produzindo algo muito profundo em nossa alma e em nosso espírito. Se respondermos apropriadamente, a rejeição será usada por Deus para nos moldar e conformar com a imagem de Cristo. Abraçada apropriadamente, a rejeição de Absalão pode se tornar um presente. Então, queridos e queridas, que me ouvem neste momento, ao sentirmos as ferroadas das rejeições dos homens, enquanto visualizarmos os homens como a fonte da rejeição, iremos ter lutas em nossas atitudes com eles. A liberdade começa a ser descortinada ao percebermos que Deus projetou a rejeição deles para o nosso benefício pessoal. Então, ao invés de lutarmos em nossos corações contra aqueles que nos rejeitaram, podemos dar graças a Deus que permitiu aquilo para um propósito maior. Lembre-se, se realmente Ele te ama, se realmente Deus te ama, articulará uma rejeição especial, dolorida para você. Aqueles que Deus mais se agrada são os mais rejeitados. Exemplo, Jesus, Davi, os profetas e outros. Este é um elemento essencial no processo de Deus para a formação do caráter no interior de seus servos e servas. Para a gente concluir, meu amado, pode ser fácil pensar: ficarei grato quando eu tiver passado no teste da rejeição? Veja, Davi foi rejeitado até o dia de sua morte. Rejeição é um ingrediente vital no treinamento de líderes dos últimos tempos. Se você exerce um cargo, uma função, um chamado de líder, você tem que aprender isso aqui. Por quê? Depois de sermos treinados e levantados, ela continua a ser uma ferramenta necessária para manter e guardar nossos corações em humildade. Então, esteja preparado. Você nunca crescerá acima da necessidade da rejeição para quebrantar seu coração diante de Deus. Então, ao ver a rejeição como um presente de Deus para te manter flexível e dependente dele, você ganhará uma nova liberdade para se relacionar com as pessoas em amor. Embora você saiba que as pessoas não são dignas de confiança, você será capaz de se dar a elas em amor não correspondido, sabendo que qualquer rejeição que você receber delas é uma oportunidade para desenvolvimento de caráter. Então, meu amado e minha amada, quando as pessoas te rejeitarem, mas você estiver cheio
no seu interior, das profundas afeições do seu Pai, ou seja, de Deus por você, então será capaz de se doar ao seu irmão em amor, independente de como ele te tratar. Você pode amar novamente, sabendo que eventualmente o homem falhará com você. Mas você conhece a sinceridade daquele irmão e você tem uma fé fervorosa na graça de Deus que opera nele. Então, será capaz de amá-lo sem hipocrisia, mesmo sendo totalmente consciente de sua fragilidade e fraqueza. Então, meu amado, Deus é contigo. Deus te dará graça. Deus te dará força. Deus te dará sabedoria. Permitindo Deus, se assim Deus me permitir, a semana que vem poderei até mesmo continuar esse assunto, pelo menos em mais 2 ou 3, quem sabe, episódios. Espero ter ajudado você a entender que Deus quer o seu crescimento. E às vezes o nosso crescimento passa por algum tipo de rejeição. Que Deus te abençoe. Deus amado e querido, eu quero te agradecer porque hoje estamos concluindo mais uma semana deste primeiro mês do ano, janeiro 2024. Obrigado, Espírito Santo, porque tudo que eu ministrei de segunda até hoje, sábado, foi bênção para mim, tem sido e continuará sendo. E eu creio que também está sendo bênção para o ouvinte. Então eu peço nesse instante, Pai, abençoa o ouvinte, este homem, esta mulher, este jovem, esta família. Proteja eles, livra-os de todo mal e seja um sábado de cura, de restauração e de fortalecimento espiritual. Livra-os de todo mal e dê a todos sabedoria do alto, discernimento espiritual, que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós. Abençoa a cidade de Guaratuba e todos os seus munícipes e as autoridades constituídas deste município, como também o estado do Paraná e o nosso querido Brasil. Abençoa aqueles que são abençoadores do nosso ministério, aquelas pessoas que têm plantado uma semente de fé, uma oferta, uma contribuição voluntária para manter o nosso ministério também nesta emissora local. Abençoa todos os apoiadores ou aqueles que vão apoiar a partir de hoje. Assim eu oro, os abençoando e já te agradecendo, Deus, por mais um final de semana, mais um dia de vida, por mais um final de semana o Senhor está nos proporcionando. Abençoa a rádio local, Alternativa FM, seus proprietários, diretores, funcionários e colaboradores, e que nós possamos continuar firme nesse horário aqui, sempre levando uma palavra de fé, de esperança, trazendo aqui as pérolas de sabedoria para fortalecer o nosso ouvinte debaixo da proteção e da bênção do Deus poderoso. E eu encerro, Pai, em nome de Jesus, esta oração, dizendo o Salmo 91, o verso 10, que diz: praga nem o mal sucederá a você, praga nenhuma chegará à sua tenda. Senhor, declaro e profetizo sobre você para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados e queridos, um grande abraço, um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até a semana que vem, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.